Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal. Gente, a velocidade máxima naquela região do contorno do Mestre Álvaro e em alguns outros pontos da BR-101 aqui no Espírito Santo, essa velocidade pode subir, tá? Dos limites hoje, né? Que são federais. É que a Ecovias Capixaba, concessionária que administra trechos aí, fez uma solicitação formal à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, para que um estudo pudesse verificar a possibilidade de reclassificar os limites máximos da via. Vamos falar um pouquinho sobre a ótica aí de quem fiscaliza a via? A participação do Direção Segura de hoje é com a inspetora da Polícia Rodoviária Federal, Ana Carolina Cavalcante. Ei, Ana, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Ana, me fala um pouquinho aí dessa proposta da ECO junto à NTT. Então, Fernanda, saiu uma divulgação, né, feita pela Ecovias Capixaba sobre esse estudo que visa aumentar o limite de velocidade em alguns trechos duplicados da BR-101 aqui no estado do Espírito Santo. Atualmente, a velocidade máxima permitida na maioria dos trechos da BR-101 é de 80 km por hora. Um exemplo deles é o contorno do Mestre Álvaro e é um dos trechos apontados, né, pela Eco 101, que tem essa previsão de aumentar a velocidade de 80 km por hora para 100 km por hora. E esse estudo técnico, segundo a Eco 101, pode ser concluído no primeiro semestre desse ano. E, segundo eles também, né, na divulgação deles, eles visam melhorar a fluidez do trânsito. Só que esse aumento, ele gerou algumas preocupações, tanto com a segurança no trânsito, quanto preocupações ambientais também. É importante lembrar, Fernanda, que esse estudo ele ainda está em andamento e essa decisão final dependerá da análise da Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, que antes de qualquer tomada de decisão, ela consulta os órgãos de trânsito, que no caso, nesse contexto, é a Polícia Rodoviária Federal. E você acha que é prudente aumentar? Não, né? Então, a gente deve observar alguns pontos, né? O primeiro ponto de atenção é a segurança. Isso. Do ponto de vista da segurança, é importante lembrar que a velocidade ela está diretamente relacionada à gravidade dos acidentes. Quanto maior a velocidade, maior a probabilidade de ocasionar acidentes e maior é a gravidade desses acidentes. Concordo. A gente sabe que o tempo de reação quando o veículo está numa velocidade aumentada é menor, esse tempo ele reduz drasticamente. Então, a partir do momento que essa velocidade é aumentada, pode ocorrer que a gravidade dos acidentes mude, né? Tem uma reação aí neste ponto. Mesmo em rodovias com boa estrutura, que é o caso da rodovia do contorno, né? Quanto maior a velocidade, menor o tempo de reação e maiores essas consequências em caso de acidentes de trânsito. Um outro ponto, uma outra questão que a gente tem que pensar é na questão ambiental. Assim que foi divulgado, né, na mídia essa talvez, né, possibilidade de aumentar a quilometragem nessas rodovias, o que aconteceu? Existiu uma preocupação que foi levantada por algumas autoridades locais, ambientalistas, porque essa região do contorno do Mestre Álvaro, por exemplo, é considerado um corredor ecológico. Então, a circulação de fauna silvestre e o aumento da velocidade nesse caso pode elevar o risco de atropelamento de animais, pois, como eu falei anteriormente, esse tempo de reação ele acaba diminuindo. E aí existe também, Fernando, um contraste importante, porque naquela região específica existe um estudo que para aumentar a velocidade, porém, em alguns trechos, como a cabeceira sul do contorno, existem radares que são de 40 quilômetros, porque ele adentra a rodovia, né? Naquelas pistas laterais, para o motorista entrar no contorno, existem alguns radares, alguns pontos que estão sinalizados, mas que a velocidade é 40 quilômetros. Então, no caso, quando é necessário aumentar para 100 quilômetros,
o motorista vai ter mais atenção, vai ter que ter mais atenção e reduzir a velocidade nesses pontos, e mostra que a rodovia em si ela tem características diferentes ao longo do percurso. E aí exige, mais uma vez, a atenção redobrada do condutor. Vai demandar muito mais, né? Do motorista. Exatamente. Mais atenção, mais cuidado do motorista. Para a Polícia Rodoviária Federal, esse cenário, ele traz alguns desafios importantes. Nós vamos ter a necessidade de realizar fiscalizações mais estratégicas, pois hoje, apesar da velocidade ser considerada hoje ser 80, a gente sabe que os motoristas, boa parte dos motoristas, não respeitam esses limites e já trafegam em velocidades superiores a 80 quilômetros, né? Então, a partir do momento que a gente aumenta para 100 quilômetros, como que vai ser o comportamento desse motorista? Será que ele vai aumentar ainda mais a velocidade? Com velocidades maiores, a fiscalização ela precisa ser mais estratégica, a fiscalização da PRF, porque os acidentes tendem a ser mais graves. Não vamos dizer que tendem a aumentar, mas caso haja acidentes, a gravidade deles é maior. Além disso, há a necessidade de intensificar a presença operacional da PRF nesses trechos, né? Para verificar se o motorista vai cumprir, vai obedecer esse novo limite de velocidade. Então, teremos que usar a tecnologia para coibir esses excessos e demandando, assim, uma maior demanda operacional da PRF, principalmente em casos de ocorrências graves, de acidentes graves, né? Além disso, a PRF também terá que reforçar as ações educativas, a divulgação dessa alteração nesses pontos e conscientizar os motoristas ali que nesses locais ele vai ter que redobrar a atenção e respeitar aquele limite estipulado. Então, Fernanda, um posicionamento da PRF é que a PRF ela sempre atua com base em critérios técnicos e está acompanhando todas essas mudanças de forma integrada com os demais órgãos, com a NTT, inclusive com a Ecovias Capixabas. Caso esse aumento seja aprovado, o nosso foco será garantir que esses limites de velocidade, esse aumento, né, no caso para 100 km por hora, seja respeitado e que a segurança no trânsito continue sendo a nossa prioridade. Entendido. Ana, existe 100 quilômetros fora do Espírito Santo? Em outras rodovias? Existe? Existe. Algumas rodovias onde a faixa é duplicada, não tem rodovias que tem até mais de 2 faixas, né? Tem 3, 4 faixas no mesmo sentido. Em alguns desses pontos é permitido e foi alterado, sim, o aumento dessa velocidade. Tá, não é uma exclusividade do Espírito Santo. Não é uma exclusividade e não é uma novidade. Assim que o órgão de trânsito, que no caso da BR-101, né, atua com a concessionária Ecovias Capixaba, ele prevê que aquela via tem uma boa estrutura, está duplicada e consegue permitir que o motorista trafegue numa velocidade acima da atual, vamos dizer, as normais, né? Em todas as vias, rodovias que exigem um trânsito mais rápido, normalmente é exigido 80 km por hora. E aí, quando esses órgãos de trânsito observam que dá para possibilitar ao motorista trafegar numa velocidade maior, isso ocorre sim. O mais importante é que o aumento do limite da velocidade ele não seja interpretado para os motoristas como um incentivo ao excesso. Perfeito. Uma velocidade maior, ela exige uma responsabilidade maior do condutor, né? E no fim das contas, Fernanda, o fator decisivo continua sendo o comportamento do motorista, do condutor. É isso que evita acidentes e que salva vidas. É isso aí, perfeito. Tem até uma contribuição do Vitor aqui dizendo: e as nossas rodovias atendem esses requisitos de segurança, acostamento, sinalização e tudo mais? Então, justamente por isso é que a NTT exige todo esse estudo, esse embasamento que a Ecovias Capixaba vai entregar para eles e solicitar. Aí depois, o próximo passo é ouvir os órgãos de trânsito, no caso da rodovia federal aqui no Espírito Santo é a Polícia Rodoviária Federal, juntamente com o DENIT também, e após os nossos pareceres é que eles vão ter essa tomada de decisão. Como ainda é uma coisa muito nova e prévia,
a gente não fez o nosso parecer. A Polícia Rodoviária Federal ainda não foi notificada sobre isso. E assim que for, policiais, pessoas responsáveis vão ao trecho ver se realmente aqui no estado terá condições de realizar esse aumento. Ok. E a última pergunta aqui, olha, de um ouvinte que passa sempre no contorno. Ele está perguntando se os radares de lá do Mestre Álvaro já estão funcionando, multando. Estão, sim, estão em pleno funcionamento. Perfeito, então. Ótimo. Então, vocês têm que dar um parecer sobre isso, não é só levar a consulta da NTT. Na verdade, é a NTT que vai demandar vocês para isso, né? Exatamente. A ECO demanda a NTT e a NTT que vai demandar tanto a Polícia Rodoviária Federal quanto ao DENIT, para ver se esse aumento, se essa proposta de aumento vai impactar negativamente de alguma forma e ocasionar mais acidentes aqui nas rodovias capixabas. A gente acompanha, viu? Obrigada, hein? Por nada, boa semana a todos.